Desde criança, eu sempre gostava de tomar atitudes conscientes com relação ao meio ambiente. Mesmo que fossem simples, até porque condizia com a minha idade. Então era apagar as luzes quando não tinha ninguém no cômodo, fechar a torneira, jogar sempre o lixo no lixo. E aí, recentemente, eu tive essa vontade, né, de voltar a criar pequenos hábitos que fazem a diferença, como eu fazia quando era criança. E a gente tem muita fonte, né, de informações, então comecei a pesquisar para ver quais as coisas que eu poderia adequar no meu dia a dia, na minha rotina, que eu conseguisse tomar pequenas atitudes que fazem a diferença. Porque a gente sabe que hábito, né, é uma coisa que não é fácil de se adquirir. Então, primeiro eu pensei em pequenas formas, né, simples, que podem ajudar, para depois eu conseguir incorporar coisas mais significativas, mas que demandam mais esforço. Então, hoje eu vim trazer pequenas coisinhas que eu faço no meu dia a dia, que são hábitos que podem tornar o planeta um mundo melhor. Mesmo que sejam coisas simples, mas eu acho que a gente tem que começar com o simples mesmo, não é de uma hora para outra que a gente vai estar fazendo grandes transformações. Primeiro tem que dar o primeiro passo. Então vou compartilhar com vocês algumas pequenas coisas que eu ando fazendo. E, óbvio, eu penso em progredir, eu penso em fazer mais, porque cada vez mais a gente vai conseguindo tornar aquilo um hábito e pensar em coisas novas para adequar. Então, eu passei a usar shampoo, condicionador e sabonete sólido. Sobre o sabonete, eu geralmente utilizava um líquido, que eu achava muito cheiroso, de uma marca específica. Só que o preço basicamente triplicou. Ele não tem uma durabilidade muito boa se comparado aos sabonetes sólidos. E além disso, vem uma certa quantidade de plástico. Então você junta isso de produto não ter uma durabilidade muito boa com o fato do plástico, né? E a gente tem um combo perfeito de muito plástico dentro da sua casa. Então, eu passei a utilizar sabonetes sólidos e eu gosto bastante, na verdade, agora eu prefiro do que os líquidos. E quanto ao shampoo e o condicionador sólido, primeiro eu fui pesquisar no Google, né? E você dá logo de cara com grandes marcas que estão por aí no mercado já tá há um tempo. Eu até pensei em comprar essas marcas, mas eu fui pesquisando mais e aí eu consegui sair da minha bolha e olhei principalmente no Instagram. E eu descobri que, pra minha surpresa, tem vários produtores, pequenos produtores, né, artesãos, que produzem esses produtos sólidos e eu fiquei muito surpresa, de verdade, porque antes de você pesquisar, você acha que não tem, não existe. Tanto é que você opta logo pelo que você vê, óbvio, lá no Google, né, assim que você pesquisa sobre esse produto. Mas, no meu caso, eu fui pesquisando, principalmente nessas feirinhas que juntam vários artesãos, e aí eu consegui encontrar várias marcas, e aí eu testei de uma pequena produtora aqui mesmo na minha cidade, e simplesmente amei, foi incrível. São produtos bastante cheirosos e a durabilidade, como eu falei, até agora, né, tem sido bem significativa, porque eu já usei pra caramba, eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não, e a barrinha ainda tá lá, super consistente. Fora que reduz a quantidade de plástico. No meu caso, né, que eu tenho um cabelo que é cacheado, ondulado, eu comprava vários produtos de cabelo e aí a parte lá do meu banheiro, onde eu boto esses produtos, era uma coisa muito poluída, sabe? Cheia de coisas. E agora, só tem uma barrinha aqui, outra barrinha aqui e a outra do sabonete. Aí, óbvio, o que eu ainda tenho em pote, não me desfiz, eu vou usar até o fim. E quando eu terminar de usar esses é que eu vou comprar outros que sirvam para forma de manutenção do cabelo, né? De hidratação, reconstrução e nutrição. Mas até o momento é uma coisa que eu tenho me surpreendido muito positivamente, porque eu não sabia se eu ia gostar. Eu tenho um certo cuidado com o meu cabelo, então eu sou um pouquinho exigente, mas foi ótimo. Foi ótimo. Só de saber que agora eu posso ter uma consciência mais limpa com relação a isso, já que era algo que eu comprava de forma constante, né, esses produtos, isso me deixa mais tranquila. E como eu falei, tem a questão da durabilidade, tem custo-benefício, são produtos que não são, tipo, baratos, como shampoos e condicionador que você compra nos mercantis, mas vem de uma produção mais natural, né? Você vai ler os ingredientes, sei lá, tem 3, 4 coisas e são todas coisas naturais. Aí tem a durabilidade melhor, o custo-benefício, o cheirinho é incrível. E não tem aquela poluição visual, que pra mim, eu acho isso muito importante. Isso é relevante pra mim.
Sobre o comprar de forma mais consciente, eu acho que isso é fundamental para tudo na vida. A gente tem que pensar, a gente tem que refletir antes de adquirir uma coisa, porque é um dinheiro investido, é uma energia investida naquele objeto para você manter ele, para você cuidar dele, para ele não ficar, tipo, esquecido ali, você lembrar da existência dele. Então, eu diria que agora eu consigo pensar mais antes de adquirir uma coisa por impulso. Então, se eu tô querendo algo, eu fico ali pensando, né? Se eu realmente quero aquilo de verdade porque eu preciso, ou é só um desejo que é temporário. E, inclusive, até tiro um tempo pra pesquisar sobre o produto. E isso vai fazer com que eu fique pensando, né, nos prós e nos contras. Inclusive, recentemente eu passei por uma experiência sobre descarte de esmalte de unha, né? Eu fui olhar a forma de descarte desse produto e não é uma coisa tão simples, não é só botar lá no lixo e tchau. Precisa, por exemplo, se o produto ele ainda tá cheio e fluido, né, dentro do vidrinho, você tem que derramar numa folha para ele evaporar as composições químicas. E eu fui lidar com esse lixo recentemente e eu vi que dava um trabalho considerável, fiz uma bagunça, acabei me sujando toda. E aí eu refleti assim bastante. Eu acho que quando a gente compra, já é para vir também aliado dessa compra o pensamento da forma do descarte daquele produto. Às vezes não é simples e você tem que lidar com aquilo, porque é uma responsabilidade sua. Você comprou e você tem que saber lidar com ele depois, se precisar fazer o descarte. Então, depois eu fiquei, meu Deus, quando eu for comprar um esmalte de unha, eu acho que eu vou pensar, sei lá, 100 vezes mais, porque não é uma coisa simples. E a gente acaba comprando muito e muito e muito e não usa da forma como poderia usar, né, até acabar. Isso acontece muito com maquiagem, é uma coisa que eu tô tentando parar de comprar, assim, geral. Então eu quero realmente usar o que eu tenho pra depois, quando acabar, eu pensar nas coisas que eu tenho que comprar. Porque a gente acaba gostando daquilo e tem uma cor diferente, a gente vai só botando pra dentro, quando olha, tá tudo vencido, tá perto de vencer, e você fica, meu Deus, eu nem usei, isso aqui tá completo ainda, tá inteiro. Simplesmente o meu dinheiro, né, vai pro lixo. Então, comprar de forma mais consciente, pensar um pouquinho, nunca ir por impulso. Nunca ir despretensiosamente numa loja, só porque você tá indo lá dar uma olhadinha. Às vezes, essa olhadinha, você olha lá, eu gostei daquilo e já leva. Sendo que, realmente, eu acho que o ideal é pensar um pouquinho, refletir. Eu preciso daquilo ou não? Outro ponto que eu adicionei na minha rotina, na minha vida, né, que é um dos meus favoritos, é fazer o meu próprio sabão. Que na verdade esse sabão ele serve para diversas coisas. Ele serve para lavar roupa, ele serve como desinfetante, pode servir como detergente, como multiuso. Então essa foi uma forma de eu pensar em um produto, né, que ele vai ser mais gentil, não só comigo, né, com as minhas roupas, como o meio ambiente, já que tudo que a gente usa vai pro ralo e aquilo lá tem uma consequência também. Então eu faço um produto que eu tenho o menor custo, além de eu saber exatamente o que tem nele, então não vai ter nenhuma coisa com um nome super estranho que eu não sei nem o que é lá, porque eu que fiz, então eu vou saber, né? E antes que você pense, mas precisa ter tempo pra fazer o seu próprio sabão, mas é uma coisa super rápida, né, de fazer. Tira 10 minutinhos, pode fazer também em grandes quantidades, pra já deixar guardado. É uma coisa que eu acho que vale a pena. E como eu falei, tem um custo bem mais baixo. É uma receita que eu vi no canal da Cristal Muniz, eu vou deixar no link da descrição. Então, reduz as embalagens dos produtos de limpeza. A gente está muito acostumado a pensar que precisa de produto de limpeza para cada área específica da nossa casa. Precisa de produtos para limpar o chão, para limpar a mesa, para limpar, enfim, para limpar aquilo. Na verdade não é assim, né? A gente criou isso e junto com a mídia, óbvio, não veio só da nossa cabeça, a gente tem muita propaganda, muita coisa influenciando o tempo inteiro. E, na verdade, a gente não precisa disso tudo, a gente precisa de um produto que ele faça uma função de limpar, e é isso. É isso. É um pouco mais simples do que a gente costuma pensar, né? Outra coisa que a gente também pode fazer é separar o lixo.
Tem certas coisas que elas não podem ser simplesmente colocadas no lixo comum, como, por exemplo, as pilhas, cartelas de medicamento, ou aquele exemplo que eu dei do esmalte, a gente não pode só jogar lá naquele lixo e fingir que aquilo vai sumir do planeta, né? Não vai causar nenhum impacto. Então, o ideal é pelo menos separar aquilo que é reciclável do lixo comum. Tipo o plástico, o vidro, o metal, o papel. Todas essas coisas, elas podem ser recicláveis. E a gente pode procurar alguns ecopoints, geralmente tem perto da nossa casa, para fazer esse descarte. Ah, mas eu preciso estar o tempo inteiro indo naquele ecopoint para deixar aquele lixo? Não, você pode ir guardando e armazenando e depois escolhe um dia para fazer aquele descarte. Vale lembrar que os orgânicos, né, que são sobras de alimento, pode fazer uma compostagem, mas eu diria que é algo que ainda não está dentro da minha realidade, por isso eu nem vou mais muito falar sobre isso, porque eu não tenho experiência. Mas é basicamente você pegar seus alimentos e botar para composteira e aquilo vai dar um adubo para a planta, né? Então vai ser sempre um ciclo de peguei o alimento, comi o alimento, aí sobrou o resto, compostagem, aí gera um adubo, e aí você planta a sua planta, e é como se tivesse um ciclo, né, que seria a situação ideal, onde vai sempre estar tirando da terra e voltando para a terra. Os rejeitos, né, papel higiênico, fralda, preservativo, absorvente, essas coisas, não tem como reciclar, enfim, a gente coloca no lixo comum. Ecobag, tá todo mundo cansado de ouvir. Quando a gente pensa em, você é mais sustentável, já pensa logo em ecobag. E realmente eu não tenho muito o que falar. É sempre bom ter uma ecobag ali para quando você vai para mercantil, para você evitar trazer muita sacola para casa. E também tem umas pequenininhas que você consegue dobrar e colocar dentro da bolsa, então não tem como você esquecer, porque às vezes a gente não planeja uma coisa e acaba... Mesmo que você faça o uso de uma ecobag, se você não tem ela em constante acesso, né, para você utilizar no dia a dia, às vezes você vai acabar indo para um canto, não tem lá a ecobag e acaba trazendo sacola de plástico para casa. Então tem essa opção também. Passei a comprar mais pequenos produtores. Aqui próximo de casa, felizmente, né, eu tenho esse privilégio de ter uma feirinha aqui perto. É onde eu compro grande parte de frutas e legumes e verduras. Mas, fora isso, é uma coisa que eu tô tentando inserir pra minha vida, né? É ir além de frutos, legumes, essas coisas. E comprar realmente coisas de pequenos produtores, né? Coisas em geral da vida. Além de apoiar essas pessoas, a gente tem uma coisa mais feita à mão, a gente tem uma coisa mais delicada, com mais amor, que aquela pessoa fez com todo carinho, ou então aquela plantação sem muito agrotóxico. Então é toda uma coisa que a gente consegue ver mais cuidado do que, por exemplo, comprar em grandes coisas que produzem. A gente às vezes não sabe nem como é produzido, quem fez aquilo. Às vezes a pessoa fez por uma quantidade de dinheiro minúscula. Então eu acho que tudo isso é uma coisa a se repensar também e comprar de forma mais consciente e de pessoas que a gente sabe de quem tá comprando e quem a gente tá ajudando. Outra coisa que eu fiz foi reduzir o meu consumo de carne. Tem até alguns movimentos, que é a segunda sem carne, onde as pessoas passam um dia na semana sem comer, né, esse tipo de alimento. E eu acho que isso dá até a oportunidade de você conhecer mais sobre os outros tipos de alimentos que a gente tem, porque eu acho que às vezes a gente é muito focada na carne, né, e não dá a oportunidade de conhecer outros gostos, outros temperos. Então eu acho que isso é uma boa forma de você ter mais experiências com novos alimentos. Então é isso. Se você tem algum hábito que você inclui na sua rotina, né, no seu dia a dia, que seja algo que você faz em prol da sustentabilidade do meio ambiente, fala aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e eu ver o que eu posso adicionar na minha rotina. Esse aqui é o amor da minha vida, meu preguiçoso, meu dorminhoco, o que não paga conta, não faz nada. Tchau, pessoal! Até mais! Até o próximo vídeo!